Hoje, enquanto você respira e tenta entender por que algo dentro de você ainda parece incompleto, Deus observa cada detalhe do seu coração. Ele vê partes que você mesmo tentou esconder, fragmentos que carregam silêncio, culpa, esperança e aquele tipo de saudade que só quem já sentiu o toque dele consegue entender. Você chegou aqui porque algo dentro de você foi chamado. Não é coincidência, não é aleatório, é direção. Muitos passam a vida inteira procurando por um nome que faça sentido. Procuram em elogios, relacionamentos, conquistas, vitórias rápidas que parecem preencher por alguns minutos, mas logo viram pó entre os dedos. E a verdade é simples. Quando você esquece quem Deus diz que você é, qualquer voz do mundo parece alta. Qualquer opinião parece verdade absoluta. Qualquer rejeição parece sentença. Mas Deus não trabalha assim. Ele não constrói identidades frágeis. Ele reafirma quem você é mesmo quando você duvida, mesmo quando você tenta fugir, mesmo quando você se afasta e acredita que Ele não vai te chamar de volta. Você é chamado de amado. Isso não depende do seu desempenho. Não depende do dia que você teve, não depende dos erros que você cometeu tentando acertar. Deus te chama de filho antes mesmo de você lembrar que tem um pai. Essa verdade é profunda demais para ser ignorada. Quando você entende que não precisa conquistar o amor de Deus, mas apenas reconhecer que já o possui, algo muda. A alma encontra chão, o espírito encontra direção, o coração encontra descanso. Talvez você carregue lembranças que doem, talvez tenha colecionado nomes que não são seus. Fracasso, problema, peso, decepção. Talvez você tenha acreditado nesses nomes por tanto tempo que eles começaram a moldar sua maneira de viver. Mas Deus sussurra outro nome, com uma voz firme e suave ao mesmo tempo: escolhido. Não no sentido de alguém perfeito, mas no sentido de alguém visto, alguém encontrado, alguém separado para viver algo maior do que a própria dor. A identidade que Deus te dá não muda com o clima, não desaparece quando você tropeça, não é cancelada quando você chora. Ela está firmada nele e por isso permanece. Você pode até esquecer, mas Deus não esquece quem você é. Ele continua chamando, continua convidando, continua dizendo que há mais em você do que você imagina. E é aqui que algo importante acontece. Quando você volta a ouvir a voz dele, tudo dentro de você começa a ser reorganizado. Coisas que você não entendia começam a fazer sentido. Lugares onde você se sentia perdido ganham luz. Aquele sentimento constante de vazio começa a ser preenchido por algo que palavras humanas não conseguem descrever. Identidade não é sobre aparência, sobre aprovação ou sobre status. Identidade é sobre origem, e a sua origem está em Deus. Hoje, Ele te lembra disso com paciência, Ele te chama com carinho, Ele te alcança com verdade. E mesmo que você tenha caminhado por terrenos confusos, Ele não perdeu sua trilha, não perdeu seu nome, não perdeu seu valor. E esta é só a primeira parte do que Ele quer construir em você. Respire fundo, porque há muito mais para descobrir. Há momentos em que você acredita que perdeu o caminho, mas Deus continua seguindo seus passos como quem observa uma luz que insiste em brilhar mesmo quando o vento tenta apagar. Ele conhece as dobras da sua alma, as partes que você tenta esconder porque imagina que ninguém entenderia. Mas Deus entende. Ele sempre entendeu. Ele viu você crescer, viu você lutar, viu você cair e levantar. E ainda assim continua chamando você de filho. A jornada para descobrir sua verdadeira identidade não acontece de uma vez. Ela vem em pedaços, como alguém que recolhe memórias quebradas e começa a encaixá-las com cuidado. Deus não pressiona você a ser forte o tempo todo. Ele sabe que sua força vem dele, não de você. E é por isso que ele te chama para perto quando o mundo te chama para longe. Em muitos momentos, sua mente diz que você não é suficiente, que nunca será bom o bastante, que carrega falhas demais para ser alguém que Deus realmente escolheria. Mas a verdade é que Ele já te escolheu antes da dúvida existir. Ele conheceu seu coração antes de você aprender a temer, antes de você se comparar, antes de você acreditar na mentira de que precisava provar seu valor. A identidade que Deus entrega é como uma roupa que se encaixa de maneira perfeita, mas que você acha grande demais para vestir. E mesmo assim, Ele diz: é sua, eu fiz para você. Ele sabe onde cada parte sua se encaixa. Ele sabe onde você tropeça e onde você floresce. Ele sabe o que você perdeu e o que ainda vai encontrar. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas o que você é hoje, mas tudo o que você foi criado para ser. Ele vê promessa onde você vê dúvida. Ele vê força onde você vê medo. Ele vê futuro
onde você vê incerteza. E cada vez que ele te chama de amado, ele está lembrando você de que o amor dele não depende do que você faz, mas de quem ele é. A identidade que ele entrega não se desgasta com o tempo, não se perde com o cansaço, não se desfaz nas tempestades. Ela fica, ela permanece, ela sustenta. E quando você entende isso, o peso que você carregava começa a cair, o medo começa a perder força, a insegurança começa a silenciar. Você é visto, você é conhecido, você é profundamente amado, e mesmo quando você tenta fugir, Deus continua dizendo: eu sei quem você é. Ele te chama por um nome que o mundo não consegue apagar e que o tempo não consegue desgastar. Aqui, você está apenas começando a lembrar daquilo que ele sempre soube. É um decreto, é uma identidade que antecede suas falhas, seus erros, sua trajetória e até mesmo seus medos. Antes de você tentar impressionar alguém, antes de você acertar ou errar, antes de qualquer aplauso ou reprovação, Deus já havia decidido: esse é meu filho, essa é minha filha, e eu os amo. E quando essa verdade começa a entrar no coração, ela muda tudo. Você não vive mais tentando provar seu valor a quem não consegue enxergar o que você carrega por dentro. Você não corre mais atrás de migalhas emocionais. Você não implora mais espaço onde não há amor. A voz que antes te dizia: você não é suficiente, perde força. Por quê? Porque você passa a ouvir outra voz bem mais profunda. Eu te escolhi, eu te formei, eu te conheço, eu te guardo. Mas a identidade em Deus não se limita ao afeto paternal. Ela também te chama para algo maior. Quando a Escritura diz que você é servo, não está te diminuindo. Está revelando que sua existência tem propósito. Você não está aqui por acidente. Você não passa por esta vida apenas ocupando espaço. Há algo que Deus deseja realizar através de você, algo que só sua história, seu jeito de sentir e sua maneira de enxergar o mundo conseguem tocar. Ser servo é entender que seu coração pertence a um propósito eterno, que há pessoas que só serão alcançadas porque você existe, que há portas que só se abrirão quando você chegar, que há palavras que só você será capaz de dizer na hora exata, com o peso exato, com a doçura exata. E quando Deus te chama de servo, Ele está dizendo: eu confio em você para participar da minha obra. E talvez você pense: mas eu não sou forte o suficiente. E Deus responde: a força é minha, mas eu ainda tenho falhas. A graça cobre cada uma, mas eu não sei se estou pronto. Ninguém nasce pronto. Eu preparo o caminho enquanto você anda. Depois, vem outro título ainda mais profundo: escolhido. Essa palavra carrega um peso enorme. Ser escolhido por Deus não significa que Ele ignorou suas fraquezas. Significa que Ele olhou para elas e disse: eu posso transformar isso em testemunho. Significa que Ele viu seus limites e respondeu: eu posso ir além deles. Significa que Ele soube de cada batalha interna, cada dúvida silenciosa, cada cicatriz emocional, e mesmo assim disse: eu quero você. E há algo poderoso nesse tipo de escolha. Pessoas podem te rejeitar. O mundo pode te ignorar. Alguns podem não reconhecer seu valor, mas nenhuma dessas vozes tem autoridade para anular o que Deus declarou sobre você. Seu valor não vem do aplauso, seu valor vem da origem, e sua origem está em Deus. Quando você caminha com essa consciência, algo muda na sua postura. Seu olhar fica mais firme, sua alma fica mais calma. Você para de se comparar, para de competir, para de lutar guerras que não são suas, porque agora você entende que sua identidade não depende de aprovação humana, e sim de um chamado eterno. E é aqui que tudo começa a se alinhar dentro de você. O passado deixa de ter o mesmo poder. A insegurança não governa mais suas decisões. A opinião dos outros perde o controle que tinha sobre sua autoestima. Você começa a caminhar com mais leveza, porque finalmente percebe que não precisa conquistar o que Deus já te deu. Ele não está te observando com desconfiança. Ele não está esperando você escorregar para apontar o erro. Ele não ficou surpreso com nenhuma das suas quedas. Ele te viu antes de tudo isso. E mesmo assim decidiu te amar. Respire fundo por um instante e deixe essa verdade entrar. Você é amado, chamado e escolhido. A identidade em Deus não é uma teoria. É um lugar seguro para sua alma. Um abrigo onde o medo perde força, um espaço onde o coração pode descansar. E enquanto você caminha com essa consciência, algo começa a florescer dentro de você. Coragem. Não a coragem barulhenta, mas a coragem silenciosa, aquela que te faz levantar pela manhã e seguir mesmo quando o cenário ainda não mudou. A coragem de confiar, a coragem de esperar, a coragem de ser quem Deus disse que você é. Quando Deus começa a revelar quem você é,
essas camadas antigas começam a cair. Não caem de um dia para o outro. Algumas saem com facilidade. Outras resistem porque foram construídas com dores profundas. Mas Deus não tem pressa. Ele trabalha exatamente no ritmo necessário para que você não quebre no processo. E durante essa mudança, você passa a perceber que existe uma diferença entre a voz de Deus e a voz das circunstâncias. A voz do medo te pressiona, a voz da culpa te acusa, a voz da comparação te diminui, mas a voz de Deus te chama. É firme, mas é leve, é profunda, mas é suave. É uma voz que não te empurra com violência, mas te puxa com amor. E quanto mais você aprende a reconhecer essa voz, mais você entende que sua identidade não está nos papéis que você desempenha, nem nos resultados que você entrega, nem nas pessoas que te aplaudem ou te criticam. Está em algo que não muda: o amor de Deus por você. Isso te dá estabilidade, te dá equilíbrio, te dá um centro. Você pode passar por momentos confusos, mas não perde a essência. Pode enfrentar dias turbulentos, mas permanece firme. Pode viver fases onde parece que tudo está saindo do controle, mas, por dentro, você sabe que Deus continua te chamando pelo nome. E quando essa verdade se torna parte de você, a vida ganha outra cor. Você começa a olhar para si mesmo com mais compaixão, começa a olhar para o futuro com mais coragem, começa a viver com mais intenção, porque agora você sabe que sua vida não é aleatória, seu caminho não é acidental, sua história não é descartável. Você é obra em construção, você é parte de algo maior, você é visto, conhecido e amado por Deus de uma forma que nenhuma pessoa poderia amar. E à medida que essa identidade floresce, você deixa de tentar encaixar sua alma em lugares que nunca foram feitos para você. No fim de tudo, descobrir sua identidade em Deus não é apenas entender quem você é reencontrar a paz que você perdeu, recuperar partes do coração que ficaram pelo caminho e permitir que Deus molde sua caminhada com propósito. É olhar para a vida com mais consciência, mais fé e mais maturidade. É perceber que você não é definido pelos seus erros, nem pelas expectativas dos outros, mas pela voz que te chama pelo nome. E é exatamente por isso que nasce este canal. Um espaço criado para quem busca clareza espiritual, cura interior e uma vida mais alinhada com o que Deus diz. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, palavras que fortalecem a alma e conteúdos que ajudam você a desenvolver um relacionamento mais sólido com Deus. Um lugar para quem deseja crescer por dentro, entender seu propósito e caminhar com fé de forma mais consciente. Seja bem-vindo ao Alma e Propósito. Que cada vídeo te ajude a reencontrar o que sempre foi seu, a identidade que Deus colocou em você.